Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fê, do curso Pontuar, e a nossa aula de hoje é sobre a estrutura da redação do Enem. Vamos lá? Então, para a gente começar, a gente tem que lembrar que um texto dissertativo argumentativo tem três partes, sendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na aula de hoje, a gente vai ver quais elementos que são essenciais, que tem que estar dentro de cada uma dessas partes do texto. E a gente vai pegar uma redação nota 1000 e analisar para ver se ela tem de fato todos esses elementos. Bora começar? Na estrutura da redação, então, a gente falou que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, introdução, a gente vai gastar mais ou menos nela umas 5 linhas, que vai dar, em média, de 3 a 4 períodos. Tá? Lembrando que o período começa da letra maiúscula, vai até o ponto final, tem que ter verbo e tem que fazer sentido. No período 1, o que a gente analisou é que a maioria das redações nota 1000 dos últimos 2, 3 anos, elas começam com um repertório. Seja um repertório filosófico, pode ser histórico, pode ser cultural, fica a critério de vocês. A gente vai ter uma aula de repertórios depois. No período 2, o que a gente nota é que o aluno ele faz essa relação entre o repertório que ele colocou e o recorte temático. Né? Então, o tema, lembrando que ano passado o tema foi a democratização de acesso ao cinema no Brasil. Dentro dessa temática, o aluno tem algumas palavrinhas-chave, né, que ele tem que apresentar no texto dele para ele não ter fuga parcial do tema. Ele tem que colocar a questão da democratização, do acesso ao cinema e tem que lembrar de falar de Brasil. E o período 3 do texto dele, da introdução, desculpa, vai ter a tese e aí dentro dela, o legal é quando vocês conseguem colocar o argumento 1 e o argumento 2. Não desenvolver o argumento, mas simplesmente colocar a ideia, aquilo que vocês escolheram tratar, dentro do argumento 1 e do argumento 2, porque a gente já vai ler o texto, né, enquanto corretor. A gente lê o texto já esperando, né, que vai encontrar no desenvolvimento 1, né, o argumento 1 que vocês colocaram na tese e o desenvolvimento 2, o argumento 2. Então, aqui é um trechinho da redação da Vitória Oliveira, é a introdução dela. Coloquei aqui na letrinha mesmo, retirei do espelho. E aqui a gente vê que ela, de fato, gastou 5 linhas. Aqui está transcrito para ficar mais legível. Em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja visto o acesso ao cinema no país. Haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Essa realidade se deve, essencialmente, à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Então, a gente pode notar, né, que essa parte que tem em amarelo aqui vai ser o repertório dela, e é o primeiro período, né? Então, esse primeiro período dela vai ser o repertório que ela vai falar do livro Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein. É um ótimo livro, ele vai abordar diversos problemas brasileiros e isso faz com que vocês possam usá-lo em uma gama gigante de temas. O segundo período dela, ela vai falar aqui sobre o eixo temático, né? Então ela vai fazer o recorte do tema dela, então ela vai ligar a questão da inefetividade, né, dos direitos constitucionais que ela, né, trabalhou na questão ali do Cidadão de Papel do Gilberto Menstein com a questão de não ser democrático o acesso ao cinema no Brasil. E aí ela já trabalha com as palavrinhas, né, Brasil, acesso ao cinema e democratização. Então ela já trabalha com as 3 palavras que ela precisava ter no texto dela para não ter tangenciamento do tema. Na tese dela, né, ela vai aqui colocar, então, essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Então, eu já sei que eu vou encontrar no período, no parágrafo 1 do desenvolvimento dela, falando sobre a falta de subsídios para infraestrutura, e no parágrafo 2 do desenvolvimento dela, a questão da urbanização desordenada nas cidades.
Então, no desenvolvimento 1, tá? Normalmente a gente vai ter uma média de mais ou menos 9 linhas, tá? Dá em torno de 3 a 5 períodos para o desenvolvimento. O período 1, normalmente a gente usa um articulador. Depois, eu vou passar os exemplos para vocês de articuladores que vocês podem usar. Depois, uma paráfrase do A1, né? Que é o argumento 1 que ela usou lá na introdução. No período 2, normalmente, né, a gente coloca um repertório. No período 3, a gente vai fazer a conexão do repertório com o argumento 1, ou seja, a defesa daquela ideia e mostrar como que, através do repertório, né, aquele seu argumento ele se torna mais forte. E no período 4, a gente normalmente encontra o fechamento do parágrafo. Eu falo normalmente, gente, porque não é uma estrutura estática, né? Ela pode variar, o aluno ele pode optar por colocar, às vezes, 2 repertórios no parágrafo, às vezes ele não consegue fazer um fechamento do parágrafo dele, porque ele já ocupou um número grande de linhas. Então, isso é bem maleável. O desenvolvimento dela aqui, então, ela ocupou 8 linhas, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas para o desenvolvimento 1 dela. Passei ele aqui. Sob esse viés, então, né, o articuladorzinho dela lá, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Nesse sentido, segundo o contrato social, proposto pelo contratualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Contudo, a infraestrutura nas cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centros de lazer, dotados de praças de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto de Menstein, vai de encontro ao contrato social. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito de cultura, garantido pela Magna Carta de 1988 por meio do cinema. Então, a gente tem aqui, no primeiro período dela, o articulador, que vai ser sob esse viés, e a paráfrase, né, a reescrita do argumento 1 que ela tinha colocado com outras palavras, né, evitando a repetição de palavras. Eu marquei aí para vocês. No período 2, ela vai apresentar o repertório sociocultural. Então, ela colocou o contrato social, né, com a questão do John Locke, ligado ao Estado oferecer o bem-estar coletivo, né, a obrigatoriedade do Estado em oferecer esse bem-estar coletivo. Só que, né, não é isso que acontece porque não tem instalação, né, logística nas cidades pequenas para a implementação de cinema. Então, isso ela vai trabalhar aqui, né, na defesa, ligando, então, a questão, né, dessa falta de infraestrutura, né, com a relação do contrato social. E aí ela ainda retoma o Gilberto de Menstein, que ela usou na introdução dela. No final, ela vai colocar aqui o fechamento do texto dela, já fazendo uma mini proposta. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito de cultura. Né? Então, ela já faz aqui uma mini proposta fechando a ideia, né, do parágrafo dela. O desenvolvimento 1 aqui eu coloquei para vocês, então, alguns articuladores que vocês podem usar. Então, sob esse viés, nesse aspecto de início, a princípio, inicialmente, tá? São só alguns que vocês podem usar para iniciar aí o primeiro parágrafo do desenvolvimento de vocês. No desenvolvimento 2, a gente vai ter basicamente a mesma estrutura, né? Só que ao invés de fazer a paráfrase do argumento 1, eu vou fazer a paráfrase do argumento 2. Vou ter mais ou menos 9 linhas também. Então, ela aqui teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, igual no parágrafo anterior dela do desenvolvimento. Temos aqui, então, além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário.
Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneçam infraestrutura de filmes. Então, a gente tem aqui, novamente, né, o tópico frasal dela com um articulador, né, seguido da paráfrase do A2 dela. Depois, ela tem a conexão, ela vai ter o repertório dela, que vai ser a questão da gentrificação, do processo de gentrificação, né, e ela coloca aí o Milton Santos, né, como o legitimador desse repertório. Logo em seguida, ela faz a defesa dela, né, relacionando o que o processo de gentrificação, né, tem a ver, como ele está ligado com a relação, né, dos cinemas estarem só em determinadas áreas da cidade, né, e e como acontece a exclusão dos cidadãos que não têm acesso, né, ao cinema. E ela faz o fechamento aqui, então, né, assim o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação, né, de setores, de novo fazendo já uma mini proposta. Os articuladores que a gente pode usar no desenvolvimento 2, além disso, ademais, por outro lado, outro desafio, consequentemente. Então, essas são formas aí que a gente pode dar sequência, né, no desenvolvimento 2. A conclusão, a gente gasta mais ou menos 7 linhas e tem em torno de 4 períodos, 3 a 4 períodos, tá? A gente colocou aqui um exemplo para vocês. Então, temos, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Essa primeira frasezinha a gente chama de tópico conclusivo. Ela não é obrigatória, mas como todo parágrafo tem um tópico frasal, ela é bem legal para poder apresentar que você chegou na sua conclusão. Logo, né? E aí a gente tem que ter os 5 elementos. Então, lembrando, na proposta de intervenção, a gente tem que ter um agente, uma ação, um modo, um detalhamento de algum dos elementos e a finalidade. Então, a gente tem que ter 5 elementos. Lembrando que cada um desses elementos vale 40 pontos na proposta de vocês, né? Fechando 200 pontos, né, para a proposta de intervenção. Então, a gente tem aqui, logo, o agente deve, tananã, né, a ação, fazer, né, incentivar, por meio de, vai indicar um modo, vocês podem usar outros articuladores como mediante, por intermédio, tá? Que aí vai ser um detalhamento, por exemplo, mas eu poderia ter feito um detalhamento do meu agente, da minha ação ou mesmo da minha finalidade, tá? E aqui, tal ação tem o objetivo de e a finalidade. Depois a gente vai ter aula só sobre proposta, várias formas de fazer propostas, de fazer detalhamentos, tá? Depois disso, tá? Tendo uma proposta completa, né? Já garante 200 pontos na competência 5, mas o que a gente recomenda sempre é que vocês façam 2 propostas. A segunda proposta não precisa ser completa, mas que resolvam, né, os 2 problemas que você expôs no texto de vocês. E aí, no finalzinho, né, uma conclusão, retomando o repertório normalmente, né, a gente retoma o repertório da introdução para fazer um fechamento mesmo da ideia do texto. Então, aqui, a proposta dela ficou um pouquinho maior, né, ela gastou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, até porque ela usou menos linhas, né, do que a gente prevê no desenvolvimento, então a proposta dela acabou ficando maior, inclusive, do que os desenvolvimentos. Então, portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, é importante que o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais,
forneça a descentralização das salas cinematográficas no território, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, a fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Ao mesmo tempo a isso, cabe ao Ministério da Cultura, principal órgão intermediador de políticas culturais no país, propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Dessa forma, poder-se atenuar a desigualdade discutida por Jim Stein. Ela não faz o tópico conclusivo, ela já inicia direto na proposta dela. Então, aqui a gente tem o agente, que vai ser o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais, vai ser o modo, né? Forneça a descentralização das salas à ação, tá? Aí a gente tem o detalhamento, porque a partir da instalação vai ser outro modo, a gente não conta outro elemento. Com aparato qualificado, né? Vai dar aqui o detalhamento dela, a fim de proporcionar, então, a finalidade. 5 elementos garantiu 200 pontos na proposta dela. Ela fez uma outra proposta, né? Então, ela coloca aqui, ao mesmo tempo a isso, cabe ao Ministério da Cultura, então aí, Ministério da Cultura, aí ela faz um detalhamento agora do agente, principal órgão, então a gente vai ter 2, propor um vale cinema, e aí vai ser a ação dela, ela coloca outro detalhamento, que aí não vale, então na verdade já deu 3, né? Agente, detalhamento, ação, e aí agora a finalidade, para que o direito aos filmes. Então, ela vai ter 2 propostas, uma completa e uma incompleta, vale, aqui tem mais. Beleza? Então, é basicamente isso, essa é a nossa estrutura da redação nota 1000. Se vocês seguirem, né, essa receitinha, a chance de vocês conseguirem tirar uma nota bem elevada na redação de vocês é muito grande, tá bom? Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui hoje.